Muito bem, a produção aqui não avisou, chegou de repente o programa aqui sem vinheta, sem nada. Mas boa tarde, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. É o nosso convidado de hoje e você que está em casa nos acompanhando pode, deve participar e construir conosco esse programa. Basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @Robson Cidadão, seja nosso seguidor, nossa seguidora, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto, anote aí, mensagem de texto e também o WhatsApp para o 999827916. De qualquer cidade do Rio Grande do Norte, você participa e interage conosco. O entrevistado de hoje que é o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. E é você que nos acompanha naquele comentário que sempre fazemos inicialmente, né? Basta uma chuvinha para Natal passar por vários alagamentos, como a gente sempre observa, né? Tantas obras, tantos milhões de reais foram gastos até agora pela Prefeitura de Natal, mas ainda continuamos a observar uma série de alagamentos em nossa cidade, né? Nós sabemos que esse problema já se arrasta há décadas, é necessário que essas obras que ainda estão em curso sejam concluídas para que esse tipo de problema não aconteça mais. A gente fica nessa expectativa, nessa cobrança ao prefeito Carlos Eduardo para que isso tenha um fim, tem uma solução, né? Às vezes aqui e acolá a gente observa e recebe, como recebo aqui no meu WhatsApp, não só no horário do programa, mas durante todo o tempo, né, todos os dias recebo aqui fotos de alagamentos em várias cidades, às vezes faltando drenagem, às vezes faltando o próprio calçamento também, né, e tudo isso está ligado à questão intimamente da saúde, né, quando você não tem saneamento, quando falta drenagem em vários lugares, tem esse empoçamento d'água, aí vem uma série de complicações e doenças junto à população que muitas vezes vão desaguar nos postos de saúde. Então fica aqui esse apelo, né, porque entra governo, sai governo, volta governo e as coisas parecem que ainda não tem fim, né? Muito se fala dessa história de maquiagem, parece que quando a chuva vem realmente leva tudo embora, né? E mais uma vez a gente vê imagens em todas as televisões, pelo WhatsApp aqui já recebi muitas, hoje há pouco tempo antes de entrar aqui estava exatamente vendo mais imagens aqui de alagamentos em nossa cidade e aí realmente essa situação que a gente lamenta e cobra, que é o que nos cabe aqui, né? Para que a população fique atenta e as autoridades resolvam de uma vez por todas este problema, né? Até porque milhões e milhões de reais estão sendo empregados que vêm do nosso bolso. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouco conversaremos com o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Motorista que respeita as leis de trânsito, dirige bem e faz o bem para todo mundo. Dirigir bem é respeitar os sinais. Parar antes da faixa, também. Não usar o celular enquanto dirige é super do bem. Quem não respeita as leis e a vida dos outros, leva multa e pontos na carteira. Respeitou as vagas de estacionamento? Muito bem, gostei. Campanha Motorista do Bem, Trânsito também. Detran-RE, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Filezinho Sassami Frango Pioneiro, bandeja de 1 kg, 8,59. Lombo Paulista Friboi, quilo, 17,89. Patinho Friboi em peça, quilo, 17,80. E na Padaria Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Inaugurado em dezembro de 2009, a 50 metros do mar, o Sesc Enseada Praia Hotel é uma ótima opção para quem deseja se hospedar na Cidade do Sol com conforto e atendimento de qualidade. Conta com 50 apartamentos, sendo 20 com vista para o mar e um totalmente adaptado às normas de acessibilidade. Possui restaurante climatizado com capacidade para 48 pessoas na área interna e 32 na parte externa. Piscinas adulto e infantil, brinquedoteca e um espaço destinado a atividades lúdicas
temáticas e contação de histórias para crianças. A área de lazer conta com a Atrativo a Mais, o Piano Bar Vinícius. O local foi batizado em homenagem à passagem dos poetas Vinícius de Moraes e Toquinho por Natal, em 1974, ocasião em que se hospedaram onde hoje funciona o Enseada Praia Hotel. SESC, uma instituição do sistema Fé Comércio RN. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E hoje vamos conversar com o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Robson. Boa tarde, cidadão, cidadã que acompanha aqui o programa do Robson. Estou à sua disposição. Prazer tê-lo conosco. Você que é líder do governo na Assembleia Legislativa. Vamos falar assunto do âmbito estadual, federal e municipal também. Começando por Natal, eu gostaria que você fizesse uma avaliação em relação até esse comentário que fazemos, né? Entra a administração, sai a administração, entra governo, sai governo, e esse problema de drenagem, eu já recebi aqui tanta coisa de vários telespectadores reclamando que muitas ruas e muitas localidades das antigas mesmo, usando a linguagem bem popular, continuam sendo alagadas. Na verdade, Robson, você não tem um plano de drenagem em Natal, né, que seja colocado em prática. Falta planejamento em nossa cidade. Aquilo que eu tenho já reiteradas vezes batido nessa tecla. Os governos municipais, eles são marcados pelo imediatismo, né? As pessoas estão preocupadas ali em pintar um meio fio de branco, colocar uma florzinha nos canteiros que são movimentados e esquece a maior parte da cidade. Pra você ter uma ideia, eu inclusive disponibilizei esse dado em meu site, em minhas redes sociais semana passada, coincidentemente, você tem cerca de 60% a 70% das ruas de Natal não tem bueiro, pela ausência, né, da questão do plano de drenagem. O plano de drenagem não sai do papel. Então, o que acontece? São lugares identificados, né? Então, falta gestão, falta, porque conhecimento dos fatos, né? Identificação dos locais, isso aí já é mapeado. Os jornais já publicaram várias vezes quais são os principais 120 pontos de alagamento em Natal. O problema é que não tem uma gestão que se preocupe para além desse imediato e pense a médio prazo e integre a questão. Precisa mudar essa lógica de administrar só para uma banda da cidade. A cidade tem que sair dessa maquiagem, tem que ir além da maquiagem que é feita em algumas áreas. A grande parte da cidade é abandonada por falta de ausência de políticas públicas e de constante de obras estruturantes, né, de infraestrutura como deve ser. É uma briga permanente da população e vamos continuar brigando até que se um dia a administração tenha sensibilidade e saia, né, desse oito imediatista e pense na questão mais estruturante da cidade. E como seria possível, a partir de um plano, resolver essa situação? Dinheiro, investimento, a Prefeitura de Natal teria condição de realizar? Olha, projetos a médio prazo, né? Se você pensar que nos últimos anos o discurso é o mesmo e a reclamação é a mesma, constata-se a ausência de continuidade de projetos. Não é do dia para o outro que vai se resolver um problema que tem aí décadas se arrastando, mas tem que ser iniciado e tem que integrar as redes de drenagem da cidade de Natal. Você precisa convocar, digamos assim, a sociedade, os especialistas, para pensar nisso, para articular. Pega esse ducto de drenagem que tem aí, esse canal de drenagem que era para ter concluído, né, na época da Copa, inclusive era licitado na época da administração Micarla, Carlos Eduardo manteve a licitação e a obra de 150 milhões, 153 milhões de reais e não chegou à conclusão. Por que não chegou à conclusão? Porque ao final da obra, de interligar lá no quilômetro 6, chega-se à seguinte constatação: tem problemas técnicos na obra. Então você foi constatado, localizado, identificado algumas, digamos, cavernas, né, vamos chamar assim simplificadamente, e a obra não é tocada. Está parada essa obra, que é a macrodrenagem, anunciada há um ano, exatamente há um ano. Está parada por problemas, não seria por falta de recursos a ser enviados, não? Não é por falta de recursos, é por falta de concepção técnica e de arredondamento, digamos assim, né? Teve erros no projeto. E o que acontece? E quem é que assume a responsabilidade disso, deputado? Olha, quem deveria assumir é a administração. A administração é impessoal, né? Então, essa obra era para ter sido inaugurada como um dos legados da Copa.
Você está fazendo um ano, exatamente um ano agora em julho, que essa obra era para ter sido inaugurada como um dos grandes legados da Copa. Se passou então, desde quando foram anunciadas as obras para a Copa, está lá a macrodrenagem, que é essa região onde nós estamos aqui, a sede da Band, que capta todas essas águas dessas regiões e leva para o Rio Potegi. E a obra está parada por erro técnico e falta de atender a esse critério, estar atento para esse critério e resolver o problema. A informação que nos deram é que se precisaria de 30 milhões ou mais para resolver a questão dos poços, porque foram feitos alguns poços, que seriam de alimentação da drenagem, tem 6 ou 5 desses poços que têm problemas técnicos que precisam ser resolvidos. E é bom que a prefeitura teria que gastar, além do que estava previsto, mais 30 milhões de reais? Essa é a informação que nós temos. É bom que a prefeitura venha a público explicar à sociedade, dar uma nota, explicar porque inclusive atrasou, porque que não fez esse material, essa obra tão importante até agora. Você faz essa cobrança ao prefeito, Carlos Eduardo? Sempre faço. Nós temos, não só eu, a sociedade faz, Eu tenho acompanhado as populações que moram nessa região, já tive a oportunidade de fazer reuniões, inclusive com a administração no ano passado sobre isso. Você há que se lembrar que ali no quilômetro 6 se passou ali um tempo grande que água que foram bombeadas do subsolo, do lençol freático para poder dar condições de trabalho, e agora a obra está totalmente parada, não tem a conclusão porque falta essa questão. É bom que a sociedade saiba por quê e a prefeitura venha a público esclarecer. Deputado Fernando Mineiro, falando ainda a respeito de Natal, um pouquinho de política partidária, antes de entrarmos em assunto estadual e federal também, eu gostaria de saber como é que estão hoje essas possíveis articulações, essa mexida nesse tabuleiro político, com vistas às eleições do próximo ano. Olha, a eleição é no próximo ano, será decidida pelos partidos, inclusive pelo PT também, o caminho no próximo ano. Mas nenhum partido está parado. Mas o seu partido já apontou um rumo. Nenhum partido está parado, é isso que eu ia dizer aqui. Nós mesmos temos um grupo de trabalho que se chama GT Natal 2016, que eu coordeno. Estamos trabalhando questões temáticas, conceituais sobre a cidade do Natal. Temos o que nós chamamos rodas de conversa, sobre temas. Sábado, por exemplo, fizemos a discussão sobre juventude e cidade. Amanhã faremos sobre educação e cidade, só para você ter ideia do que nós estamos debatendo. Tivemos um debate sobre cultura e cidade e temos uma série de reuniões em bairros, Ao mesmo tempo que nós estamos discutindo conteúdos, discutindo conteúdos programáticos, ideias e ouvindo setores petistas sobre as propostas para 2016, temos também visitado os bairros para conversar com o nosso povo. Ou seja, são atividades internas, atividades do âmbito interno do PT, para que a gente possa amadurecer um programa, um projeto, porque é exatamente isso que acontece. As administrações precisam apresentar à sociedade o que farão quando estiver à frente do governo. Então nós temos uma preocupação de aprender, de conhecer a cidade, de ouvir as propostas, de ver o que aconteceu em outras cidades que a gente possa adaptar aqui. Então o PT tem se mexido internamente. E no momento certo, no ano que vem, nós vamos, quando o período eleitoral se estabelecer, evidentemente que nós vamos conversar com os demais partidos e discutir política de aliança e fazer as definições. Hoje, quais seriam os partidos mais próximos de uma aliança com o PT rumo às eleições do próximo ano? Olha, nosso desejo é manter o corpo de aliança que tivemos nas eleições de 2014 no Estado. Mas essa é uma decisão que será dada no ano que vem. Nós não fizemos nenhuma conversa formal com os partidos, nem com o PSD, nem com o PCdoB, para citar, e nem com nenhum outro partido. O PCdoB que está hoje na administração estadual e está também na administração do prefeito Carlos Eduardo. Mas no momento certo, nós vamos fazer um debate com esses partidos, O que nós estamos fazendo nesse momento é discutindo internamente com o PT, com os filiados do PT, discutindo com os movimentos sociais, com os petistas dos movimentos sociais, ouvindo os movimentos sociais, ouvindo os setores das universidades. Nós começamos também a fazer uma série de reuniões, de audições, como nós chamamos, para conhecer os projetos, os trabalhos, os estudos que tem na academia sobre a nossa cidade, porque eu acho que precisa fazer isso. A gente precisa sempre estar atento ao que está acontecendo e quais são as reflexões que setores da sociedade estão sobre o Natal. Então vamos dar continuidade a isso. A nossa meta é até o final do ano a gente consiga fazer reuniões em todos os bairros, como estamos fazendo, em comunidades de Natal, debater os temas que nós elaboramos de disputa em 2012 e atualizar as propostas, ouvir as formulações da academia, ouvir os setores dos trabalhadores, dos empresários, ou seja, fazer um debate e fazer aquilo que é necessário ser feito, que é ouvir a sociedade.
Temos aqui participação de alguns telespectadores. Vamos lá. O Del Pereira mandou uma mensagem dizendo o seguinte, eu peço o comentário do deputado Mineiro. O PT só é bom para apontar o dedo. Quero ver ele falar das obras atrasadas e superfaturadas do governo federal. PAC 1 e PAC 2. Não, o PT é melhor do que fazer oposição, é fazer a situação. Tanto é que a experiência do PT no governo federal transformou esse país. Mesmo esse cidadão aí que manda mensagem criticando, ele tem que reconhecer que o Brasil hoje é um outro país. O Brasil mudou, né? O Brasil hoje teve mais distribuição de renda, teve mais inclusão social e vai continuar avançando. Exatamente, passa por momentos de dificuldades, passa sim. Agora, não adianta querer tampar o sol com a peneira e dizer que o Brasil não mudou. O Brasil de hoje é totalmente diferente do Brasil diante do Partido dos Trabalhadores e dos seus aliados. Tem erros, mas eu não tenho dúvida. Os acertos do PT e do governo da presidenta Dilma, do governo do presidente Lula, são maiores do que os erros. O Brasil mudou. Deputado, mesmo diante dessa situação que nós observamos que está acontecendo com a nossa economia brasileira, com esse problema da energia aumentando a cada dia e essa situação de corrupção que o país tem observado? Mesmo assim, se você comparar a situação da economia, a crise econômica, a questão da empregabilidade, a questão da inflação agora e comparar com os dados do passado, você vai ver que são totalmente diferentes, né? Então é preciso sim fazer a comparação, porque na história e na administração pública você tem que fazer comparação, né? E você tem que reconhecer aquilo que está dando certo para tentar avançar e corrigir os erros do que está dando errado. Eu acho que esse é um processo. Agora, vivemos um momento de muita disputa política e isso é salutar e é muito bom. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, o Brasil mudou e mudou para melhor e precisa avançar mais e o Brasil não vai querer retroagir. Esse é o debate que nós estamos por fazer. Deputado, a pergunta aqui do Felipe Madruga, nosso telespectador. Ele pergunta pergunta ao possível candidato à Prefeitura de Natal Mineiro se você pretende utilizar o modelo Dilma de gestão. Bom, primeiro nós vamos disputar a cidade, né? E quando a gente disputar a cidade, nós vamos pedir e debater a aprovação de um projeto. E caso eu seja eleito, se for candidato e se for eleito, como nós queremos que seja, nós vamos ter um modelo não personalizado em Mineiro, mas um modelo de gestão coordenado por nós. Eu acho que a gestão não pode ser personalizada, a despeito de eu ter muito orgulho do governo Dilma, viu? Eu não estou respondendo assim, mas tem muito orgulho do governo Dilma e mudou o Brasil, tanto Lula como Dilma mudaram o Brasil, apesar das algumas pessoas não reconhecerem, fazer tudo para não reconhecer. Mas nós teremos uma gestão na cidade do Natal, se a sociedade vier a nos dar essa decisão, colocar a decisão nas nossas mãos, baseado numa coordenação para administrar a cidade, não no pessoal A, B ou C. Pergunta aqui do Gustavo Cavalcante. O governo federal, segundo a sua avaliação, planejou bem a atual situação que vive o Brasil, de desempregos, alta de juros e tantos escândalos envolvendo integrantes do Partido dos Trabalhadores? Não, primeiro o governo, e ninguém, imagina, não planeja escândalo, nem planeja inflação, nem desemprego, Então, pelo nível da pergunta, você já dá para entender quem a está fazendo e qual é a concepção de mundo e de vida de quem a está fazendo. Ninguém planeja inflação, ninguém planeja desemprego. O que está acontecendo no Brasil é que o Brasil, diante de uma crise que acontece não só no Brasil, mas em parte do mundo, e diante, inclusive, da necessidade de correção de rumos, o governo tomou uma série de medidas de ajustes, que tem impactos negativos, sim, sobre a economia do Brasil. A concepção, a visão e a ideia que tem que esses impactos, eles sejam temporais, eles sejam conjunturais, e que até o final do ano tenha esses acertos, esses reajustes internos, para que o Brasil volte a seguir no trilho que sempre foi, que é o trilho de desenvolvimento que aconteceu nos últimos 12 anos. Nós precisamos disso, E nós temos certeza que essas medidas terão, assim, a despeito do impacto, e do gosto amargo que elas estão agora, elas terão um resultado, sim, positivo para a nossa sociedade. Estamos conversando com o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos, continuando com esta entrevista, falando também sobre o plano estadual e respondendo a mais perguntas de telespectadores. Até já. Motorista que respeita as leis de trânsito, dirige bem e faz o bem para todo mundo. Dirigir bem é respeitar os sinais. Parar antes da faixa, também. Não
usar o celular enquanto dirige é super do bem. Quem não respeita as leis e a vida dos outros, leva multa e pontos na carteira. Respeitou as vagas de estacionamento? Muito bem, gostei. Campanha Motorista do Bem, Trânsito também. Detran RE, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Inaugurado em dezembro de 2009, a 50 metros do mar, o Sesc Enseada Praia Hotel é uma ótima opção para quem deseja se hospedar na Cidade do Sol com conforto e atendimento de qualidade. Conta com 50 apartamentos, sendo 20 com vista para o mar e um totalmente adaptado às normas de acessibilidade. Possui restaurante climatizado com capacidade para 48 pessoas na área interna e 32 na parte externa. Piscinas adulto e infantil, brinquedoteca e um espaço destinado a atividades lúdicas e contação de histórias para crianças. A área de lazer conta com a atrativo a mais, o Piano Bar Vinícius. O local foi batizado em homenagem à passagem dos poetas Vinícius de Moraes e Toquinho por Natal, em 1974, ocasião em que se hospedaram onde hoje funciona o Enseada Praia Hotel. Sesc, uma instituição do sistema Fé Comércio RN. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Filezinho Sassami Frango Pioneiro, bandeja de 1 kg, 8,59. Lombo Paulista Friboi, quilo, 17,89. Patinho Friboi em peça, quilo, 17,80. E na Padaria Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Filezinho Sassami Frango Pioneiro, bandeja de 1 kg, 8,59. Lombo Paulista Friboi, quilo, 17,89. Patinho Friboi em peça, quilo, 17,80. E na Padaria Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversando hoje com o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Temos aqui, deputado, mais perguntas chegando. A pergunta aqui do Evandro, da Cidade Verde. Gostaria de saber se o deputado sabe dizer, sabe informar, se as obras da BR-101 foram canceladas. Mas qual parte, né? Quais as obras que estavam em andamento e que foram canceladas? Então tem que ter essa identificação. Não sei se você está se referindo a essa parte das marginais aqui, né, que vai até ali Parnamirim. Essa obra está em processo, né, de retomada num pacote mais geral que o DENIT tem feito, né, que são a construção das marginais para ter acesso ali na Cidade Verde, até Santa Maria Lacerda, né, a Maria Lacerda principalmente e a Abel Cabral ali. Então, mas ele tem que saber qual é a parte que ele está se referindo. A informação que eu tenho sobre essa parte, né, até Parnamirim, é isso que eu estou dizendo aqui. Pergunta aqui do Francisco, da Zona Norte. Ele gostaria de saber por que a aprovação do governo de Dilma está a 9% se fez tanto bem ao Brasil. Não, veja só, as pessoas acompanham a política na determinada conjuntura, né? E eu falei aqui que as medidas tomadas pela presidenta Dilma têm impacto negativo, sim, e altera a questão da economia. As pessoas reagem, é bom que as pessoas reagem, né? Não tem nada demais as pessoas reagirem, e essa aprovação que os estão dizendo diz respeito a isso, a insatisfação da sociedade com as medidas que estão sendo tomadas nesse início de mandato, nesses 6 primeiros meses. Isso é uma coisa. A outra coisa é desconhecer as transformações que o Brasil, pelas quais o Brasil passou. Então, acho que as pessoas que são oposição ao governo da presidenta Dilma, eles têm a mania de querer não enxergar as transformações que aconteceram no Brasil. São duas coisas diferentes. O governo teve, assim, um momento, nos 12 anos, dos 8 anos do governo Lula e os 4 anos da presidenta Dilma, teve transformações importantes. E é público, é claro que eu reconheço isso, as medidas tomadas no atual governo desagrada a sociedade, tem sacrifício sobre o conjunto da sociedade, mas são medidas necessárias para retomar o crescimento que foi feito.
Deputado Fernando Mineiro, como você avalia esses primeiros 6 meses de gestão do governo de Robson Faria, governo do qual o PT é aliado e você é líder na Assembleia Legislativa? Olha, eu avalio positivamente. O governador tem demonstrado, né, e está colocando em prática aquilo que falou na campanha, que é enfrentar os problemas estruturantes do Estado. Nos 6 primeiros meses, o governo fez 2 movimentos que são muito importantes. Primeiro, dar resposta às questões emergenciais, que não tem como parar o dia a dia. Então, são ali, como a gente chama, apagar o fogo cotidiano. E o segundo, pensar de uma maneira planejada, mais estratégica para o Estado. Ele tem mostrado essas questões. Priorizou a questão da segurança, né, que a despeito do crescimento de sensação de insegurança, de crescimento de notícias de furtos, de roubos, você tem dados em termos de homicídios que caíram em relação, né, ao mesmo período do ano passado. Isso é coisa positiva, acho que está no caminho certo. Tem que ter perseverança, tem que ter firmeza para seguir esse caminho aí. Tem tomado medida em relação a isso. Tem tomado medida em relação à questão da saúde, tem tomado medida em relação à questão de educação, mas tudo isso, por exemplo, as medidas de educação, não foram suficientes para ter professor em todas as salas de aula, porque você tem um problema gravíssimo, que é o limite prudencial, que está em 53% do executivo. Você tem, inclusive, né, setores da educação concursados que estão cobrando a chegada e não tem como você resolver isso de um dia para o outro, nem em 6 meses, porque o limite foi estourado. Então, você tem problemas, mas o governo atuou nesse sentido e vem pensando na questão estruturante. Retomou obras importantes, a questão do acesso ao aeroporto, fez sair do papel um projeto que estava ali encravado, que não andava, que é a questão do saneamento da cidade de Natal. Você vai ter ali, é um projeto que vem há 10, 12 anos, né, não é da agora, 10, 12 anos, mas teve o mérito de tirar do papel, né, e fazer rodar. Isso aí já está, obras são iniciadas, né? Você tem, por exemplo, o processo de licenciamento do IDEMA, que destravou um monte de licenças que estavam... Mais de 1.500 mais de 1.500 que estava emperrando a questão do desenvolvimento. E você tem uma série de outras ações importantes feitas pelo governo no sentido de garantir minimamente, como eu disse, apagar o fogo e pensar e planejar estrategicamente, que é o PPA. A coisa mais importante nesse planejamento foi o plano plurianual de forma participativa que o governo vem fazendo. Deputado Mineiro, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, não dá para debater e discutir mais esse tema. Eu quero agradecer sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a você e agradeço a você, cidadão, cidadã, que acompanhou, que questiona, que fiscaliza e que critica. É assim que nós vamos avançar e acertar. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã.